Amém? 1 Coríntios capítulo 1, e a partir do versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ruins, as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. 1 Coríntios, aí, secretária! Glória a Deus, Matildinha, saudade, viu? Você é uma bênção, você é uma bênção. E então, aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, né, capítulo 1, o versículo 26 e 27, eu li até o 29, né, mas continua ligadinho aí. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele dizendo que, ele diz que o Senhor, ele está dizendo aqui que o Senhor, ele trabalha de maneiras que a gente não entende. Ele diz aqui que o Senhor, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Escolhe os incultos, os sem sabedoria, para confundir os sábios. E desde o começo da Bíblia, o título, vocês querem o título? Põe o título aí então, secretária, tá bom? Põe o título aí, sábios ou loucos, põe aí, sábios ou loucos, ou inverte, loucos ou sábios, beleza? Glória a Deus. Então, desde o começo da palavra de Deus, nós vemos que desde o começo da Bíblia, que Deus, ele trabalha de formas que muitas vezes a gente não entende. Quando nós olhamos para a vida de muitos homens e mulheres da Bíblia, nós vamos ver que muitas vezes a gente fala, mas como assim Deus usou fulano, usou ciclano? E eu quero citar, para não ir muito além, eu quero citar 2 personagens da Bíblia, amém? Sábios ou loucos? Aí, secretária, glória a Deus. Aí, secretária, você é uma bênção. E eu quero dizer assim que eu queria muito, viu, pastora Ademir, missionária Renatinha, eu queria muito ter aqui um violão, um teclado para louvar, mas eu não tenho. E também não tenho um aparelhinho aqui, porque os aparelhinhos aqui cantam tudo em inglês. E, né, not inglês. Então, não tem como. Então, assim, a gente louva com o coração, com a alma, com o espírito, amém? Em nome de Jesus. Então, continuando aqui, nós vamos ver que desde o começo da criação, Deus trabalha de maneiras que a gente não entende, não é verdade? E o Senhor, assim, eu destaquei 2 personagens apenas, 2 personagens da palavra do Senhor, que a gente vai olhar para a vida dessas pessoas e vai ver, mas como assim que Deus usou, né, fulano, ciclano? Então, se nós formos olhar lá para o começo da Bíblia, na vida de Moisés, um exemplo, Moisés, ele foi usado por Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, para livrar o povo, o seu povo, da escravidão. Mas se nós formos olhar para a vida de Moisés, nós vamos ver que Moisés, diz a palavra que Moisés, pelo que dá para entender, Moisés, ele tinha a língua presa. Ele não era de uma retórica bonita, não era um homem sábio, mas o Senhor escolheu Moisés
como nós lemos aqui, né? Que não são os sábios, que, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos. Então, aqueles que são sábios na carne, parece que Deus, sabe, mas Deus chama os loucos. O Deus chama os loucos. Então, vamos ver aqui Moisés, né? Moisés diz a palavra que ele supostamente era um homem gago, né? Não falava muito direito, mas ele foi enviado para quê? Para falar com o faraó. Para falar com o faraó, libertar o povo de Deus. Com certeza chegou diante daquele faraó poderosíssimo, chegou diante dele, não sabia, mal sabia falar, e com certeza Faraó olhou para Moisés com um olhar desprezível, com certeza deve ter falado: quem é você? Quem é você, um pobre coitado, vem aqui falar comigo, todo poderoso, não sabe nem falar direito, tem a língua presa. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Amém? E outra coisa que chama atenção na vida de Moisés, que em um determinado tempo, numa batalha que ele estava, ele matou um egípcio, ele matou um homem. Então, se nós formos ver, Moisés era um assassino, né? Querendo ou não, com maldade ou não, ele assassinou, ele matou. E mesmo assim, Deus usou esse homem para libertar o seu povo. Tirou lá das garras, fez sinais e maravilhas, né? Usou a vida lá de Faraó com muito sacrifício, mas o Senhor usou a vida de Moisés. Um homem inculto, um homem gago, um homem assassino, para libertar o seu povo. E nós sabemos, né, qual é a história que vem daí para frente, o que Deus fez com a libertação do povo. Amém? Mas outro personagem também que eu senti no coração de destacar, que são muitos, mas a vida de Raabe, que é tida como uma, dentro da palavra do Senhor, tida como uma prostituta. E ela foi usada. Ela já tinha ouvido falar das maravilhas que Deus tinha operado. Ela já tinha ouvido falar que Deus tinha aberto o mar para o povo passar, que Deus tinha feito milagres e maravilhas, tinha alimentado o povo lá no deserto. Mas ela era tida como uma prostituta. E quando um determinado tempo houve uma perseguição com os servos do Senhor, e essa prostituta chamada Raabe, ela escondeu os servos do Senhor para que eles não fossem mortos, porque eles foram enviados para espiar a terra prometida. E os inimigos foram para matar os servos do Senhor. E Raabe, essa prostituta, ela escondeu esses servos do Senhor para que eles não fossem mortos, porque ela sabia que eles eram servos de um Deus poderoso. Então são coisas que, se nós pararmos para entender, a gente não entende. Como é que Deus pode usar uma prostituta? E muitos outros, lá no livro de Oséias, o Senhor deu uma ordem para Oséias. Olha, você vai lá no meio do povo e casa com uma prostituta, pega uma prostituta e casa. Aí você pode pensar, mas que coisa louca é essa? Deus é louco? Não, Deus não é louco. Deus transforma as coisas ruins, as coisas desprezíveis. Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E quando Deus também dá essa ordem para Oséias, Oséias vai no meio do povo e pega uma prostituta para você casar. Casa com uma prostituta.
Porque Deus tinha um propósito, tinha um plano de salvação na vida da família daquela mulher, na vida dela. Então nós não entendemos os propósitos de Deus. Mas como está escrito aqui, né? Deus escolheu as coisas vis deste mundo, no versículo 29. Deus escolheu as coisas vis, as coisas más desse mundo, as desprezíveis. E aquelas que não são, para aniquilar aqueles que são, para que ninguém se glorie na sua carne. Olha que tremendo. Nós não podemos, talvez, não entender essas coisas, mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo e em todos Deus tem um propósito. E se nós formos ver lá no Novo Testamento, se nós formos ver também as coisas que aconteceram ali, como o Senhor trouxe a salvação para a nossa vida, para a humanidade, usando o seu único filho, enviando como homem aqui na terra, para trazer a palavra de salvação, e depois levar o seu único filho para morrer na cruz, sofrer na cruz, para salvar a humanidade. Então, coisas que a gente não entende. E eu tenho certeza que o homem mais sábio que pode existir na Terra, mais culto, mais entendido em conhecimento, não vai entender as coisas do Senhor. Sabe por quê? Olha aqui, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, não entende o trabalhar de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele entende todas as coisas. Então, as coisas que acontecem, muitas vezes, o mundo não entende. Muitas vezes, eu já fui questionada por pessoas que não conhecem a palavra. Mas vocês são tudo louco, porque como é que pode, né, uma prostituta, como é que pode um assassino, como é que pode um traidor, e depois falar que se converteu e virou santo? As coisas de Deus são loucura para o mundo. Aquele que é o homem natural, que não tem o Espírito de Deus, não entende essas coisas. Mas nós que temos o Espírito do Senhor, nós discernimos todas as coisas. E se nós formos voltar lá, estou de olho aqui no relógio, se nós formos ver lá no Novo Testamento, como que Jesus escolheu os seus discípulos? Eram todos homens santos? Eram todos homens sábios? Todos os discípulos que Jesus escolheu eram homens cultos, formados? Como eram os discípulos que o Senhor escolheu? Para começar, quando ele chamou Pedro, Pedro era um simples pescador. Um homem que não tinha estudo, um homem que não tinha cultura, um homem que vivia uma vida simples, que não sabia falar palavras bonitas e sábias. Mas o Senhor Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra. É um homem bruto, um homem que precisa ser lapidado. E é você mesmo, Pedro, que sobre você eu vou edificar a minha igreja. Olha que tremendo. Glória a Deus. Eu não estou estendendo muito a história da Raabe, a história para nós, que não é esse o foco. Amém? O foco nós vamos chegar já, nós vamos chegar até lá. Mas quando Jesus chamou Pedro, Pedro era um simples pescador. Pedro era um homem simples.
E o Senhor falou: Pedro, sobre você eu vou edificar a minha igreja. É sobre você, Pedro, que tem o coração, que é bruto, tem um coração aí duro, difícil de lidar, mas é sobre você, é coisa de louco, mas eu vou edificar a minha igreja sobre você, Pedro. Glória a Deus. E por que que Jesus poderia ter escolhido Lucas? Não é verdade? Lucas era um médico, Lucas era doutor, Lucas era um homem culto. E o Senhor Jesus poderia muito bem falar: esse aí está preparado. Esse aí eu vou trazer porque ele sabe falar, ele é estudado, ele é culto, ele é fino, ele é educado. Não poderia? Para pensar. O Senhor poderia ter escolhido Lucas, que era doutor, mas não, ele escolheu Pedro. É claro que Lucas foi discípulo do Senhor, mas o Senhor poderia ter edificado a igreja dele sobre a vida de Lucas, um homem culto, não é verdade? E aonde o Espírito Santo quer chegar nessa noite para falar comigo e com você? Que Deus nos escolheu. E muitas vezes nós também somos tratados como desprezíveis. Muitas vezes somos tratados como incultos, como ignorantes, não tem estudo, não tem diploma de teologia, não fez faculdade. Quem são vocês? Mas glória a Deus que o Senhor trouxe essa palavra para dizer assim: olha, você que está se achando a última bolacha do pacote, você que está se achando que tem diplomas, que você tem estudo, que você sabe falar bonito. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que o Senhor, olha aqui, porque nós, aqueles que são chamados, não foram muitos os sábios. O Senhor não chamou muitos os sábios, não. Tem sábio, mas não é muitos, não. O Senhor escolheu as coisas desprezíveis, aquelas coisas que as pessoas que olham para nós e digam: quem é você? Como é que você pode falar da palavra do Senhor sendo quem você é? Mas o Senhor está trazendo essa palavra hoje para dizer para mim e para você que Deus confunde os sábios. Que Deus, ele pega as coisas loucas e desprezíveis deste mundo. Escolheu a mim, escolheu você. Glória a Deus por isso. Então, muita gente pode chegar para você agora e falar: você é louco, o que você está fazendo? Mas nós sabemos que nós temos um chamado. Como o Senhor chamou os seus discípulos e chamou todos quem ele achou que tinha que chamar. E para quem não sabe, um pedacinho da minha história, do meu testemunho, eu sou uma das loucas que Deus escolheu. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí. Eu só tive um homem na minha vida. Conheci o pastor com 10 anos de idade. Ele tinha 12, eu tinha 10. Ele foi meu único homem. Eu também fui a única mulher dele. Então, essa coisa louca eu não tive. Eu não era louca do mundo. Mas eu tinha uma coisa. Eu nasci num lar espírita. E eu cresci no meio do espiritismo. E numa certa época, eu fui tida como... Então até, não vou dizer vergonha, porque eu era ignorante na época da palavra do Senhor, mas eu fui rainha de terreiro. Você sabe o que é isso? Eu fui rainha de terreiro. Eu falava com os demônios. Eu servia o diabo. Eu dava comida para o diabo sem saber o que eu estava fazendo. E um dia Deus olhou para mim com a misericórdia, sem conhecer a palavra de Deus, sem estudo, sem sabedoria nenhuma sobre a palavra. E Deus olhou para mim e me escolheu. Então eu me encaixo nessa palavra. Que Deus escolhe mesmo as coisas loucas e as desprezíveis. E eu tenho certeza
embaixo da palavra, sobre a palavra do Senhor. Que o povo de Deus, todos que foram chamados por Ele, escolhidos por Ele, se encaixam nessa palavra. Eram desprezíveis, não eram ninguém, serviam a Satanás, eram escravos do pecado. E o Senhor olhou e escolheu e chamou. Te tomo pela tua mão e te digo, tu és meu. Glória a Deus. E Paulo, o que nós vamos dizer de Paulo? Que Paulo era um perseguidor dos cristãos, que Paulo assassinou, mandou matar milhares de cristãos. E Deus levantou Paulo como o maior pregador da palavra na terra. Então, quando o Senhor fala que Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, é uma verdade. Eu sou testemunha disso. Eu sou prova viva disso. Servi a Satanás, servi ao diabo, recebi o título de rainha de terreiro. Hoje eu tenho vergonha, mas ao mesmo tempo eu era ignorante da palavra. Mas o Senhor, o que o Senhor viu em mim, meu Deus? O Senhor escolhe verdadeiramente as coisas loucas. E um dia uma irmã chegou para mim, algum tempo atrás, e falou assim, mas quem foi que te escolheu para ser pastora? Uma pessoa que frequentava comigo esses lugares das trevas, que servia a Satanás junto comigo. Mas quem foi que escolheu você para ser pastora? Uma hora tá lá no terreiro, tá lá servindo a Satanás, os demônios, e agora tá aí dando uma de santa, pregando a palavra. Pois é, eu tive que responder para ela. As coisas de Deus, só quem tem o Espírito de Deus é que entende. Porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. Então, quando o Senhor, Ele escolhe alguém, pode ter sido a pessoa sem cultura nenhuma. Paulo, quando foi chamado, ele era o perseguidor, o assassino de cristão. E ele diz assim, olha que tremendo, versículo 30, ele diz assim, mas vós sois do Senhor Jesus. Está falando para nós, os loucos. Eu não sou sábio, eu sou louca. Eu sou louca por Jesus, pela palavra do Senhor. Amém? Mas vós sois dele, de Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie só no Senhor. Você entendeu? Deus poderia ter chamado todos os sábios da face da terra, aqueles que falam bonito, aqueles que são doutores, aqueles que, não menosprezando os doutores, pelo amor de Deus, vocês estão me entendendo, né? Creio que pelo Espírito de Deus entenda o que o Senhor está falando, amém? Deus poderia ter levantado os doutores da terra para levantar o reino dele, para pregar a palavra de salvação. Mas como diz a palavra de salvação é loucura para o mundo. Você vai chegar para o mundo e falar, olha, Deus mandou o seu único filho na terra para morrer na cruz, para sofrer na cruz, para salvar a tua vida. É claro que vão olhar para você como aconteceu comigo, né? A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, que vieram pregar Jesus para mim, eu falei, você é louca? Quem ministrou a palavra foi uma prima do pastor, querida, amada, e glória a Deus pela vida dela. Mas muitas vezes eu chamei ela, você é louca? Você é louca de falar que Jesus morreu? É tudo coisa de louco. Mas o mundo não entende. Até que do alto o Senhor abre os nossos olhos, tira a venda dos nossos olhos e nos tira das trevas e nos traz para a luz. É o que aconteceu com a minha vida e com a tua.
Então, o que o Senhor deixa para nós nessa noite é essa palavra. E eu quero ler mais um versículozinho, ó. Deixa eu ver que horas são, né? Para não extrapolar. Ainda temos um tempinho. No capítulo 2 do mesmo 1 Coríntios, no capítulo 2, eu vou ler 3 versículozinhos. Acompanha comigo aí. Amém? Diz assim, no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Paulo dizendo assim: e eu, irmãos, deixa eu pôr aqui por causa da claridade. E eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com palavras de sabedoria. Presta atenção. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, que foi crucificado. E eu estive convosco em fraqueza. Presta atenção o que Paulo está se dirigindo à igreja de Coríntios aqui. Mas a palavra do Senhor é para mim e para você a cada dia. Amém? Quando Paulo foi ter com os cristãos, olha o que ele falou. Eu cheguei para vocês não com palavras de sabedoria, mas eu cheguei até vocês em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação, dizendo Paulo, não constituía em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas se apoie no poder de Deus. Glória, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Olha que palavra tremenda. O Senhor, quando Paulo foi ter ali com os cristãos de Corintos, ele já chegou falando logo, olha só como Deus exalta o humilde. Como Deus exalta aquele que é humilde. O Paulo chegou para Coríntios e falou: olha, eu sou fraco, eu sou temente, eu estou tremendo, eu não tenho sabedoria nenhuma, porém, o Senhor me enviou a vós com demonstração de poder pelo Espírito Santo. Então, sabe quem nos torna sábios? Quem nos torna santos, santificados, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, aqueles que se julgam muito sábios, aqueles que se julgam com todo conhecimento, o Senhor está falando que diante do Senhor não tem valor nenhum, porque a nossa sabedoria vem do alto, a nossa sabedoria vem do Espírito Santo de Deus. E nos tempos que nós estamos vivendo, se não for a sabedoria que vem do alto, nós estamos perdidos. Porque nós estamos vivendo toda essa loucura, tudo isso que nós estamos vendo. E se nós chegarmos hoje e falarmos, se prepara, porque Jesus está voltando, mais um apontamento aí de loucura. Não é verdade? Mas eu e você fomos chamados para essa época aqui, para sermos os loucos de Jesus. Mesmo que nós não temos, muitos não têm o conhecimento profundo, né? Embora, infelizmente, tem irmãos que se acham, né? Não, porque eu sei mais que você, porque eu sei mais que fulano, eu sei mais que ciclano, porque aquele pastor está falando bobagem, porque eu sei. Ó, Deus vai abater, Deus vai jogar por terra e Deus vai exaltar o humilde, aquele que se faz como Paulo, que foi chamado pelo Senhor e falou: ó, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou perseguidor, eu não tenho sabedoria, mas eu tô aqui porque eu recebi poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós estamos na presença, estamos aqui porque recebemos o poder do Espírito Santo de Deus.
Amém? Então eu quero dizer para você, nesta noite, a porção que o Senhor nos enviou foi essa, está sendo essa. Amém? Que a nossa sabedoria humana de nada tem valor diante do Senhor, de Deus, para o reino de Deus. Veja bem, não quero aqui estar falando que aquele que tem diploma não presta para nada, não é isso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas diante do Senhor, para o mundo, para a salvação do ser humano, nós precisamos da sabedoria que vem do alto, ponto. Porque uma palavra você pode edificar uma vida. E com uma palavra você pode matar uma vida. Então, se não for a sabedoria do alto, se não for a sabedoria que vem do Espírito Santo, nós não somos nada e nem ninguém. Amém? Porque a palavra do Senhor diz, sem o Senhor, nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, será que eu li tudo? Acho que sim, né? Li do Espírito de... Amém. Vou ler mais um versículo. Capítulo 2, versículo 6. Paulo continua dizendo assim, eu amo a palavra. Eu amo porque foi ela que me trouxe até aqui. Foi ela que edificou, mudou minha história, mudou a história da minha família, mudou hoje, com certeza, se não fosse o Senhor, eu estaria de um lado, meus filhos perdidos, esposo, mas glória a Deus. Eu e minha casa somos tementes ao Senhor, glória a Deus, através da palavra. Versículo 6 do capítulo 2 diz assim, todavia, Paulo falando, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, que oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a glória do seu povo. Amém? Olha que tremendo. Em nome de Jesus. Que você possa guardar essa palavra no teu coração e saber que o Senhor verdadeiramente Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Amém? E essa loucura, que quando Deus escolhe as coisas loucas, não é porque Deus é louco. É que Deus escolhe as coisas desprezíveis, as que não são, para tornar coisas úteis. Pega aquele que ninguém dá nada e exalta. Amém? Em nome de Jesus. Agora é verdade, o último versículo para a gente orar. Amém? Diz assim, ó. Vamos voltar lá para o capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 8. Diz assim, o 1:8 diz assim, olha... Deixa eu ver aqui que tá meio escuro. No 7, diz assim, 1 Coríntios 7, diz assim, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do Espírito Santo. Veja bem. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, à comunhão do seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu e você temos um chamado. Amém? Queira o mundo nos chamar de loucos, chamar de sábios, seja lá como nos vem, glória a Deus que nós temos um chamado. Nós sabemos quem nos chamou e quem nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Que você guarde essa palavra no teu coração. E que os loucos dos dias de hoje
nós possamos externar essa loucura por Cristo, externar essa loucura pelo reino de Deus, proclamando a salvação em tempo e fora de tempo, nessa loucura toda, dizendo que Jesus está voltando. Nós vamos com certeza ser chamados de louco, mas eu quero ser chamada de louca, continuar sendo chamada de louca, porque estamos pregando a palavra de salvação e tem muita gente indo para o inferno, tem muita gente morrendo sem conhecer a palavra, mas glória a Deus, que Deus levantou os loucos para manifestar o reino de Deus nessa terra. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração, guarda, escreve e, se possível, manda essa palavra para um irmão que você sabe que está caidinho, um irmão que você sabe que talvez esteja se achando ou sábio, né? A sábia. Manda para ele, manda essa palavra para ela. Com certeza o Senhor vai falar através da palavra. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, já estamos lá, já estamos quase no final. Então, em nome de Jesus, põe a mão no teu coração, se você puder. Amém? Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, eu estou aqui sentindo a presença do Senhor, sentindo a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero que você receba isso e sinta isso na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar sendo louco. Não é dar uma de louco, não. Vamos continuar sendo louco, mas louco pela palavra, louco para salvação, louco para manifestar, para levar a palavra para o mundo que está morrendo sem Jesus, sem a salvação. Amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê esse poder, nos dê essa unção, para que a gente possa ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Se possível, coloca a mão no teu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus querido, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, porque muitos estão morrendo, Senhor, sem te conhecer. Muitos estão morrendo, Senhor, sem a salvação, sem conhecer essa palavra maravilhosa que transforma vidas. Senhor, e nós queremos agora, Senhor, guardar essa palavra e manifestar essa palavra para o mundo. Dizer que nós somos loucos, sim, mas loucos através do Espírito Santo, pregando a tua palavra, levando salvação, em nome de Jesus, nesses tempos difíceis, nesses tempos onde muitos estão sendo levados sem conhecer a verdade. Em nome de Jesus, mas como está escrito na tua palavra, aquele que conhece a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa verdade chegue àqueles que ainda não te conhecem, que essa verdade chegue para aqueles que se acham sábios, mas que no fundo, são sábios para a glória humana, não são sábios para a glória do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor transforme vidas e corações através da tua palavra. Que o Senhor levante um exército de loucos nessa terra. Que o Senhor levante um exército de pessoas que estejam disponíveis a pregar o Evangelho nesses tempos tão difíceis. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, te agradecemos, te louvamos e obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Guarda o teu povo, guarda a família do teu povo, esconde debaixo das tuas asas, em nome de Jesus, e continua, Senhor, a tua obra para aqueles que foram chamados e que muitas vezes se sentem desprezíveis, se sentem humilhados, humildes, sem sabedoria, mas que o teu Espírito Santo levante esse exército com sabedoria, com ousadia, com unção que vem do Espírito, do alto. E que nós possamos, Senhor, pregar a tua palavra de salvação
em tempo e fora de tempo? Loucos ou sábios? O que nós somos? Aí você decide. Nós somos sábios na palavra ou loucos para o mundo? Você decide. Mas glória a Deus que para o Senhor nós somos servos amados, filhos amados do Senhor. Amém? Glória a Deus. O tempo já está indo, né? Está indo. E eu quero deixar um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a cada um, cada família, cada um que esteve ligado, né, nessa noite, recebendo esse pão que veio do alto. Em nome de Jesus, que você receba esse poder, que você receba essa unção que vem do Espírito Santo. Amém? Para que você continue sendo usado pelo Senhor. Chamado, escolhido e usado para a honra e a glória do Senhor. Amém? Um beijo no coração de todos, muitas saudades, mas em breve, com certeza, eu sei que o Senhor vai preparar a hora certa de nós podermos estar ali. Eu estive conversando com o pastor Rogerinho e ele é muito zeloso, ele é filho mesmo, é um discípulo do pastor Luiz. Ele é um discípulo porque ele é muito zeloso, ele é muito cuidadoso, muito cauteloso. E ele está vendo aí o melhor momento de nós voltarmos a cultuar o Senhor na casa do Senhor. Amém? Então, quando estiver ali tudo organizado direitinho, com certeza ele vai avisar, tá? Então, tem gente me perguntando, pastora, já voltaram para a igreja? Ninguém avisou nada? Não, ninguém voltou ainda, ok? Ninguém voltou. Quando voltar, com certeza, o pastor vai estar avisando, eu vou estar avisando, nós vamos estar postando nas redes, vamos estar aí comunicando nos grupos. Fica tranquilo, tranquila, amém? Que o Senhor tem a hora certa para todas as coisas. Beijo no coração de todos, que Deus esteja abençoando e cobrindo a sua vida, a sua casa, a sua família, escondendo debaixo das asas do Senhor. Que você seja abençoado, suprido em tudo, em nome de Jesus, e que você seja usado, um instrumento na mão do Senhor, usada, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, um grande beijo no coração, e breve estaremos de volta. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, beijo, I love vocês. Glória a Deus. Obrigado por vocês terem me aguentado até aqui, nesses momentos. Por vocês terem me aguentado aqui, né? Que às vezes eu, né? Pode me chamar de louca. Pode me chamar de louca. Né? A gente é louco mesmo, mas nós somos loucos pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beijo no coração e até a próxima.